Bendito Deus de todo poder e glória, aqui, Senhor, diante da Tua santa presença nesta tarde, aonde, meu Deus, já estamos desfrutando do gozo do Teu Santo Espírito através, Senhor, dos louvores que aqui já foram, meu Pai, entoados, vidas que já foram tocadas através, meu Pai, da ministração dos louvores, de palavras, meu Deus, de reflexão. Agora, meu Senhor da glória, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua presença para ministrar, Senhor, a Tua bendita palavra, que é fiel, que é verdadeira, uma palavra, meu Pai, que tem todo o poder de mudar o coração do homem. Nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, continua a falar nesta tarde, meu Deus, aos nossos corações, de uma forma, Deus, toda especial. Abençoa todos os ouvintes, meu Pai, desta programação, no nome santo de Jesus. Por fé, nós já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus, por mais uma oportunidade nos é concedida pelo Senhor Jesus nesta tarde de terça-feira, início do mês de fevereiro. Nós aqui estamos para contribuir na obra de Deus, trazendo uma palavra ao coração daqueles que estão nos seus lares. Mas eu quero aqui estar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade grande que temos recebido de Deus, de ser cooperadores da obra do Senhor. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Bolívar, toda a sua família. Que a bênção de Deus esteja derramada sobre a sua vida, com saúde, com paz, com prosperidade. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Quero aqui estar mandando a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos ali da congregação da Mangabeira, todos que estão na escuta desta programação. Que Deus continue abençoando a cada irmão, que Deus prospere a cada um de uma forma especial. Os irmãos também ali da comunidade do Dom Bosco, Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos ali da comunidade das Quatro Bocas, do Limoeiro, recebam um abraço do vosso irmão em Cristo, irmão Cleilson, que Deus abençoe a todos. Quero aqui estar comunicando para todos a respeito dos nossos trabalhos que nós temos ali na nossa congregação da Mangabeira. Domingo agora será a nossa ceia do Senhor. A nossa ceia ali na congregação da Mangabeira. Deus com certeza terá uma palavra poderosa ao coração de cada um daqueles que ali estiverem, né? E estamos com essas programações da nossa congregação. Nas quintas-feiras é a nossa doutrina. Na segunda-feira, ontem, nós estivemos ali na escola bíblica. Estamos estudando um tema muito especial e atual para nossas vidas, né? Que é o pentecostalismo da Igreja do Senhor e a atuação do Espírito Santo na atualidade, na igreja atual nos nossos dias. Então, que Deus abençoe toda a igreja de Mangabeira e todo o campo de Pacajus, né? Mandar também a paz do Senhor para o nosso pastor presidente, pastor Eliakim, pastor Valdir Vasconcelos, demais pastores que estão ali na sede auxiliando ao nosso pastor. Deus abençoe a todos de um modo todo especial. Meus queridos irmãos, nós estaremos agora fazendo menção da palavra. Vamos estar lendo o texto bíblico que está no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo de número 8.
a seguir. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que pode abrir a sua Bíblia comigo, abra e acompanhe a leitura bíblica. Você que não pode, que está no seu trabalho, ou dirigindo, no seu veículo, no seu carro, apenas escute e medite na palavra. Diz assim o texto sagrado: E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, povo se dispersara dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e oferecerei o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Assim, constrangido, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhes tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardardes o que o Senhor te ordenou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, o texto lido neste momento nos fala a respeito de uma situação agora vivida pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Quando nós lemos esse texto sagrado, nós compreendemos que o povo de Deus agora está aqui passando por um processo, está passando pelo período de transição. E nós entendemos bem que todo processo de transição, todo processo de transferência daqueles que estão na frente da obra de Deus tem as suas dificuldades. Toda mudança tem as suas dificuldades. E o povo estava sob a ameaça dos filisteus. O povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo um domínio filisteu. E nós entendemos que o povo de Israel está enfrentando grande dificuldade. Eles estavam estabelecidos, os filisteus estavam estabelecidos na planície marítima, ao sudoeste da Palestina. Eles começaram a invadir as terras de Israel desde os dias de Sansão. Então, queridos, nós passamos aqui a perceber, como introdução desta palavra que agora estamos a ministrar, que o povo estava passando por um processo de transição, de mudança. E é bem notório saber que toda mudança tem as suas dificuldades, tem as suas adversidades. E nós percebemos que Deus, Ele sempre esteve e sempre está no controle do seu povo.
é com toda a firmeza que nós podemos falar desta maneira, que Deus sempre está no controle da sua obra. Mas é preciso compreendermos, meus irmãos, que aqueles que têm recebido de Deus a oportunidade de estarem à frente da obra de Deus, lhes é confiado uma responsabilidade. E a responsabilidade da obra de Deus é muito grande. E cabe esta responsabilidade que é dada a cada líder que Deus levanta, essa pessoa ter virtudes de Deus, ter da parte do Senhor a sabedoria para não fazer a obra de Deus sofrer. E nós percebemos, meus irmãos, no contexto que agora estamos aqui a falar para a igreja, que o povo de Israel, eles estavam enfrentando já há algum tempo uma batalha ferrenha contra uns adversários que biblicamente é muito conhecido de todos nós. Os filisteus eram um povo que há muito tempo estava batalhando contra Israel, contra o povo escolhido de Deus, contra aqueles que foi chamado por Deus como nação, para ser uma nação eleita, para ser uma nação santa, para ser uma nação que glorifique o nome do Senhor por onde quer que andarem. Mas para isso, querido, a liderança que foi levantada por Deus, ela foi levantada e Deus deu princípios para que esse líder possa colocar em prática, para que essa liderança possa fazer conforme a palavra de Deus. E nos dias que antecederam ao profeta Samuel, estava sobre o domínio do povo de Deus, sobre Israel, um homem conhecido de todos nós, o sacerdote Eli. Então Israel estava passando por problemas existentes entre a nação de Israel, dentro da nação de Israel. Mas para isso, queridos, nós temos que voltar um pouco atrás. Nós temos que retroceder um pouco na história, em saber como foi que o povo de Deus, como Israel, chegou a esta situação. Porque como agora estamos falando, Deus sempre está no controle. O povo de Deus foi chamado por Deus para ser um povo vitorioso. E como é que agora nós estamos diante de um contexto em que o povo de Deus está sofrendo, em que o povo de Deus está passando por lutas, em que o povo de Deus agora está retido sobre um povo filisteu que está agora dominando, porque os filisteus estavam sobre o domínio de Israel. É preciso nós entendermos. Então Eli, como sacerdote e juiz, Eli foi levantado por Deus. E quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher para servir a Deus, o Senhor, Ele derrama sobre este homem, sobre esta mulher, seja um jovem, seja também criança, porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer na hora que Ele quer. E quem somos nós para indagar contra Deus? Quem é que Ele levanta? Então Deus levantou Eli. E o Senhor deu a Eli diretrizes de como ele deveria estar na frente do povo. Toda a direção que ele precisava para guiar o povo de Israel, o Senhor havia dado a ele esta sabedoria. Mas não é isso que nós vemos, meus irmãos. A religião de Israel, na época de Eli, estava passando por um processo muito difícil. A apostasia religiosa. A religião de Israel havia alcançado o nível mais baixo quando Elias estava no comando.
Isso, meus irmãos, é algo de nós pensarmos, repensarmos 2 vezes. Por que homens que Deus tem levantado, porque antes do Senhor levantar uma pessoa para estar na frente da sua obra, Deus ele dá capacidade, meus irmãos. Deus não é um Deus irresponsável. Deus não é um Deus que ele coloca alguém lá e deixa ele fazer como ele quer, não. O Senhor derrama sobre esta pessoa, sobre esta liderança, o seu Espírito Santo e dá a ele as diretrizes necessárias para estar à frente da obra de Deus. Então, nós percebemos que na época que Elias esteve na frente do povo de Deus, Israel alcançou o nível mais baixo no que se diz respeito à vida religiosa. Quando nós falamos, queridos, de vida religiosa, não estamos falando que o crente, que o cristão deve viver uma religião medíocre, não. Quando nós estamos falando de viver uma vida religiosa, é viver uma vida que agrada a Deus, é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E para vivermos, meus irmãos, conforme a palavra de Deus, nós temos que aderir à Bíblia Sagrada como regra de fé e prática para o nosso viver diário. E não foi isso que aconteceu com o sacerdote Eli. Ele fracassou em ensinar os seus filhos a reverenciar a Deus da maneira como Moisés havia claramente instruído o povo de Israel. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a fonte de sabedoria que o cristão precisa ter para a sua vida. É claro que nós podemos buscar em outras fontes, mas que essas fontes sejam de acordo com a Bíblia. Mas a principal fonte para nós andarmos de acordo com a vontade de Deus é a palavra de Deus. E no momento em que nós saímos da vontade do Senhor, automaticamente o povo de Deus sofre. Porque o povo de Deus é para ser guiado através da palavra. E ali fracassou, de acordo com os ensinos que foram dados pelo o líder que o Senhor levantou de Israel, que foi Moisés, para ensinar os filhos. E uma das maiores decadências de Eli foi ele não instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Os filhos de Eli não respeitavam a Deus, não tinham reverência por Deus, eles estavam fazendo da maneira que achavam, da forma que eles achavam que era certo, e é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. O apóstolo Paulo, ele falando na sua carta a Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobreviria dias difíceis, homens amantes de si mesmo, onde os filhos não obedeceriam mais aos seus pais, onde as pessoas não davam mais crédito à palavra de Deus. Mas quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor, a Bíblia, ela nos dá garantia que esse filho, ele vai viver muitos dias na presença de Deus e vai ter longos dias. Mas não foi o que aconteceu com Eli. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, o que o Senhor nos direciona no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. Olha aqui a direção que o verdadeiro líder precisa dar para os seus filhos, para aqueles que estão no seu comando. E se assim nós fizermos, nós vamos viver uma vida abençoada diante de Deus.
capítulo 4 de Deuteronômio, versículo de número 9, diz assim a palavra: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e assim farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não devemos apartar-se da palavra de Deus. E nós vemos aqui que a decadência do povo de Deus nos dias do sacerdote Eli foi que Eli, ele teve um desprezo para com a sua família. E a Bíblia Sagrada nos ensina que nós temos que cuidar da obra de Deus com toda certeza e fazer com excelência, porque é para Deus que nós estamos fazendo. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que dar crédito aos nossos familiares, aos domésticos da fé, aos nossos filhos, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família. Não adianta nós granjear muitas vidas para a obra de Deus. Não adianta nós cuidarmos bem da obra do Senhor, levar a palavra, ensinar a palavra para aqueles que estão sobre o comando que o Senhor nos deu para direcionar o povo de Deus através da palavra, e não cuidar da família. O erro de Eli foi que ele negligenciou o ensino na sua casa. Ele não ensinou para os filhos, ele não chamou os filhos para perto e disse para eles que o que eles estavam fazendo era errado. E quando nós não repreendemos o nosso filho, a Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele repreende. Em Hebreus fala que o pai que ama o filho repreende, porém aquele que não repreende o seu filho, ele já não é filho, mas ele é bastardo. Então ele negligenciou para com a sua família, deixou os filhos fazerem o que queria. Olha o que diz no capítulo 7 de Deuteronômio, e versículo de número 4, diz assim a palavra: ouve, Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, para também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha a importância de educar os nossos filhos no caminho do Senhor através da palavra. O que nós estamos percebendo nos nossos dias, meus irmãos, é que a responsabilidade que é do pai, estou trazendo para o conceito cristão, dentro da casa que o pai e a mãe é cristão, a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa. Nós não podemos colocar esta responsabilidade para outrem, para outras pessoas, não. Quem deve educar a nossa família somos nós. Quem deve dar o ensino da palavra para os nossos filhos somos nós. Mas o que está acontecendo, meus irmãos, é que os pais não estão ensinando os seus filhos o caminho do Senhor.
não mostra os princípios doutrinários da palavra para os seus filhos, aí coloca esta responsabilidade para o pastor, para outras pessoas, e quando é no final das contas, aí vamos ver que aquela família, ela está negligenciando, ela está tendo um nível espiritual baixo dentro da sua casa, para com seus filhos, e depois tem um prejuízo muito grande. Foi o que aconteceu com Eli, na época dele. É até difícil nós falarmos isso, porque o sacerdote, ele foi levantado por Deus para guiar o povo. Ele foi levantado por Deus para orientar o povo de Deus. E não era isso que Eli estava fazendo, mas estava havendo uma decadência espiritual terrível nos dias de Eli. E isso, meus irmãos, automaticamente trouxe um juízo de Deus, um julgamento eminente de Deus. Nós percebemos aqui a fraqueza de Eli, instigou em Deus um julgamento que começou pela sua casa. Quando nós não temos o cuidado de cuidar da nossa casa, da nossa família, nós teremos prejuízo dentro de casa. Nós teremos prejuízos dentro da nossa casa. Muitas pessoas até questionam Noé, e até falam assim muitas vezes: Noé é um homem justo, no meio de uma sociedade ímpia, no meio de uma sociedade que não lembrava de Deus. Como é que Noé era justo e ele não conseguiu ganhar sua nação? Mas Noé, meus irmãos, ele não fez como Eli. Noé teve o cuidado de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, de ensinar os princípios da palavra de Deus para os seus filhos. E o que é que aconteceu com a família de Noé? A Bíblia diz que toda a nação do povo de Deus foi destruída, mas Noé e a sua casa, Noé e os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa, eles foram salvos. Ele salvou a sua casa, ele salvou a sua família, e ele foi um remanescente para dar continuidade na obra de Deus. Não foi o que aconteceu com Eli, mas veio uma destruição espiritual para a sua casa, para a sua família. O julgamento de Deus chegou na casa de Eli. Ele foi advertido 2 vezes. Deus não faz nada nas nossas vidas sem que antes Ele nos avise, meus irmãos. Deus levanta os seus profetas, Deus levanta aqueles que Ele quer. Deus não levanta quem quer, Ele levanta quem Ele quer para avisar a respeito do perigo que nós estamos correndo. Então o que é que nós aprendemos? Que a primeira vez o Senhor levantou um profeta anônimo. Olha o que está registrado em 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30 diz assim o texto sagrado: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão aviltados. Nós vemos no versículo de número 29. Porque pisaste o teu sacrifício, e a minha oferta de manjares, que ordenei,
na minha morada. Honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes no principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Nós vemos aqui que o Senhor levantou um profeta anônimo. Esse profeta não tem nome, mas quando Deus ele quer falar, ele fala. Quando Deus ele quer falar, ele usa quem ele quer. Ele usa homem, ele usa mulher, ele usa até mesmo animais para nos advertir. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias difíceis. E a palavra de Deus para o teu coração nesta tarde é uma palavra de advertência espiritual. Coloca a tua casa em ordem. Não deixa que os teus filhos vivam como eles querem. Ensina os teus filhos a honrarem ao Senhor. Ensina os teus filhos a reverenciarem a Deus, porque aquilo que o Senhor tem prometido a fazer na tua vida, no teu ministério, de prolongar o teu ministério, de te levantar, de honrar o teu nome, Ele vai cumprir. Porém, se desprezar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor honra quem honra Ele. Porém, aqueles que desprezarem a palavra, o Senhor é Deus de amor, mas é Deus de justiça. E a segunda vez o Senhor adverte ao sacerdote ali, através do profeta Samuel. Capítulo 3, versículo 11, a seguir diz assim a palavra. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir te tinirão ambos os ouvidos. Naqueles mesmos dias suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Deus levantou uma criança. A Bíblia diz que Samuel era uma criança quando a sua mãe levou para a casa do Senhor para aprender. Olha aqui, meus irmãos, a diferença. Ana, ela pediu um filho homem a Deus, para entregar a vida daquela criança a Deus por todos os dias da sua vida. E Samuel ainda era criança, não entendia acerca das coisas do Senhor, porque a Bíblia diz que nos dias de Eli, o Senhor falava, mas falava pouco através da palavra, através de visões e de revelações. E Samuel ainda era uma criança, não compreendia a forma exata de Deus falar. E por 2 vezes o Senhor falou com Samuel, e ele veio até o sacerdote Eli, e ali ainda sem compreender. Agora nós vemos aqui, queridos, por que Eli deixou a sua família fracassar? Porque ele, sendo um homem que era para cuidar da sua casa, era para compreender os mistérios de Deus, ele não compreendia. Um homem espiritual, mas que estava vivendo de forma natural. E o Senhor precisou falar por 3 vezes. E quando ele falou pela 3ª vez, foi que Eli foi compreender que era Deus falando com Samuel. E ele disse para a criança: olha, quando o Senhor falar, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo está para ouvir. E o Senhor falou com Samuel. E quando o Senhor falou com Samuel, a palavra que Deus trouxe aos ouvidos de Samuel, a visão que Samuel teve da parte de Deus, foi para advertir. Os dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, a palavra ela tem que ser pregada da maneira correta. E que maneira é, queridos? Tem que ser uma palavra de advertência. O que as pessoas estão precisando ouvir é uma palavra de arrependimento. Os dias que estamos vendo, é preciso se arrepender, porque se não haver arrependimento, vai haver destruição. E Samuel advertiu a Eli
a respeito dos seus filhos. E ele entendeu, queridos. A palavra de Deus é entendível. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não volta vazia, ela tem lugar certo. E eu creio que nesta tarde, esta palavra está indo ao endereço certo. Tem pessoas que estão precisando ouvir esta palavra. E como profeta de Deus nesta tarde, eu quero lhe dizer que haja arrependimento na tua casa, que você se arrependa dos seus maus caminhos, volte para o Senhor, porque é hora de se arrepender, porque o juízo de Deus é iminente. O juízo de Deus vai chegar. E quando Samuel recebeu aquela palavra que ele falou para Eli, Eli entendeu, porque ele já havia sido já anunciado pelo um profeta que o Senhor havia mandado, louvado seja Deus. Para encerrar, agora nós estamos vivendo a época de um novo renascimento, porque Deus não deixa a sua história se acabar. Deus não deixa que a história dele, que é através do povo, ela venha estagnar, ela venha parar. Deus levanta quem Ele quer para dar continuidade à obra do Senhor. Agora o Senhor ele tem levantado Samuel como profeta, sacerdote e juiz. Nós vimos anteriormente que o Senhor levantou Eli como sacerdote e juiz. Agora, o ofício de Samuel, ele já tem algo a mais. Deus levanta Samuel como profeta. O profeta é para anunciar a verdade de Deus. O profeta não tem medo de falar aquilo que o Senhor manda, porque o Senhor se responsabiliza. Então nós estamos aqui, queridos, nessa tarde, falando a palavra. A palavra de Deus, ela surte vida. A palavra de Deus, ela surte arrependimento nos corações, porque o Espírito Santo de Deus está falando nessa tarde. E Deus levantou o profeta Samuel como profeta, sacerdote e juiz. Uma liderança agora eficiente. A liderança que o Senhor levanta agora é uma liderança eficiente. E nós passamos a perceber que Samuel, quando ele é levantado por Deus, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Samuel levanta um altar na cidade que ele mora, na cidade natal que ele mora, que é Ramá. Com o passar do tempo, grupo de profetas passaram a acompanhar Samuel. Deus levanta pessoas para serem referências. Você é uma referência de Deus, nós somos uma referência de Deus nesta terra. As pessoas querem olhar para nós e ver na nossa vida, de fato, um verdadeiro homem de Deus. E quando é que nós vemos isso, meus irmãos? É pelo que nós falamos? Não, é pelo que nós vivemos. O nome de Jesus é glorificado na nossa vida quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Foi o que aconteceu com Samuel. Ele guardou a palavra, ele levantou um altar ao Senhor e ele foi de fato um profeta que agradou a Deus. E outros profetas lhe acompanharam. Louvado seja Deus. E todo Israel, desde os dias de Dan até Beceba, tornou-se ciente do fato de que ele havia sido estabelecido como profeta do Senhor. Quando Deus levanta um homem, Ele faz com que a sua palavra se cumpra na sua vida. Então, meus irmãos, nesta tarde, receba esta palavra. Viva a palavra do Senhor, porque o nome de Jesus Cristo é glorificado na sua vida quando nós colocamos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor bendito, santo e fiel, com temor, Senhor, e tremor diante de Ti, nesta tarde. Eu coloco, meu Deus, a vida de todos os ouvintes desta programação diante de Ti, meu Pai. E quero Te pedir, Espírito Santo, que esta palavra, ela venha surtir um efeito no mundo espiritual, meu Deus. Que ela venha, meu Deus amado, ardendo nos corações. Que esta palavra, meu Pai, ela venha, meu Pai, gerar vida. Que ela venha gerar, meu Pai, renúncia. Que esta palavra venha gerar arrependimento. Que esta palavra, meu Pai, seja uma palavra, Pai, que muda os corações.
Eu te apresento a todos que estão na escuta desta programação. Eu te apresento, Deus, o teu filho que aqui está, meu pai, irmão Bolívar. Quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe o teu servo, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor alcance com o poder da tua palavra. Meu Senhor, abençoa todos que estão, Senhor, a escutar esta programação. No nome de Jesus, é por fé que nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém.